Você ama ser uma pessoa equilibrada? Sim ou não? Mas você é profundamente desequilibrado. Só é equilibrado quem está morto, porque cada pensamento se constrói, se destrói, experimenta o caos e se reorganiza em novos pensamentos. E as emoções também estão num processo contínuo de construção, de desconstrução e reconstrução. Então esta é uma outra camada desta grande e complexa psique humana e muito pouco compreendida. Há lacunas enormes que Freud não teve o privilégio de estudar, porque estudou a terceira camada, o processo de formação da personalidade. Piaget estudou o processo de aprendizado, Vygotsky também. Se você pegar os existencialistas, como Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Merleau-Ponty, e o grande precursor, o Kierkegaard, eles estudaram o processo de formação da personalidade, os papéis da memória, a relação do ser humano com o mundo, mas não estudaram as camadas posteriores. O processo de construção de pensamentos, os tipos de pensamentos, a natureza dos pensamentos, a evolução dos pensamentos, bem como de toda a emocionalidade. E não estudaram fenômenos fundamentais que estão atuando nesses processos e que nos tornam uma espécie extremamente sofisticada, frequentemente autodestrutiva, cuja história está manchada por guerras, discriminação, violências das mais diversas ordens e tipos. Por que não somos uma espécie pacífica? Por que não somos uma espécie tolerante? Por que não conseguimos ver um charme nos efeitos dos outros? Por que não sabemos proteger a nossa emoção? Por que intelectuais acabam sendo marcados por um olhar atravessado, estressados, uma crítica? Por que pessoas caras, que você espera tanto, vem tão pouco? Isso sequestra o seu prazer e a sua tranquilidade. O que faz com que o Homo sapiens, que sempre procurou proteção, por isso que o aparelho mais simples tem mecanismo de segurança, a casa mais humilde tem portas e janelas, mas por que a nossa mente não tem portas e janelas? Não tem proteção? Frequentemente é terra de ninguém. Então, meus queridos alunos, nós vamos penetrar em todas essas camadas, pelo menos o básico. E o meu objetivo aqui não é dar mais um curso, mas levar vocês a ficarem impactados a tal ponto que estudem e se tornem multiplicadores numa sociedade extremamente superficial, na era da intoxicação digital, que levam as pessoas a viverem para fora, mas não encontram frequentemente o mais importante dos endereços, o endereço dentro de si mesmo. O que é estranho é que as pessoas precisam de um lugar para descansar, uma casa, um apartamento, ainda que simples. E as pessoas que são desabrigadas moram debaixo das pontes, é o seu lugar, é o seu espaço. Mas é incrível que o ser humano, ele é um forasteiro em sua própria mente, um estranho dentro de si mesmo. Ele é um andejo, um caminhante que anda no traçado do tempo e frequentemente nunca encontrou um endereço em sua própria mente. Por isso muitos têm camas, mas não dormem, têm estofados, mas não relaxam, têm mesa farta, mas são desnutridos emocionalmente, porque são apontadores de falhas, são criticistas, não conseguem transferir o capital das suas experiências. São miseráveis, ainda que morem em palácios.
É por isso que em mais de 70 países tenho sido uma voz solitária, dizendo e denunciando que estamos na era dos mendigos emocionais. Nunca o ser humano precisou de tantos estímulos para sentir migalhas de prazer. Nunca tivemos uma indústria tão poderosa para financiar a alegria, o contentamento, a satisfação, o encantamento, mas nunca fomos tão tristes, nunca as emoções foram tão fugazes. Elas se constroem, se desconstroem rapidamente e se tornam outras emoções. No passado havia uma durabilidade emocional tão grande que se tinha tempo para sentar nas varandas das casas, as crianças tinham tempo para construir seus objetos e gastar horas e dias com apenas um brinquedo. E os adolescentes se excitavam profundamente, se animavam em construir algumas amizades que duravam. Mas tudo hoje é rápido e fugaz. Minutos já entediam. Inclusive, quando as pessoas estão longe dos celulares, o tédio e a solidão os abarcam, sem saber que o tédio e a solidão são fundamentais, como instrumento de navegação para dentro das águas da emoção. Elimine o tédio e a solidão da sua história, que você vai se tornar um grande inimigo de si mesmo. Você vai ser um forasteiro no teatro da sua mente. E vocês estão aqui para entrar nessas camadas e, ao mesmo tempo, reciclar conceitos erradíssimos que foram transmitidos desde que Daniel Goleman lançou seu livro Inteligência Emocional e varreu com uma onda, animando, estimulando, envolvendo centenas de milhares, milhões de educadores, de psicólogos, de coaches, de executivos, de profissionais de recursos humanos, de pais, sem saber que a inteligência emocional estritamente não existe, porque a emoção, ela é inconsciente, ela não produz pensamento. A emoção não pode se autogerir, não tem essa capacidade, porque ela não esquadrinha o objeto pensado, ela não define e conceitua. Se você só tivesse emoção, você seria como um átomo errante, sem saber que você existe, sem saber quem são as pessoas que estão ao seu redor, sem consciência das várias camadas que eu abordei, da sua identidade, dos seus papéis sociais, da sua personalidade, e muito menos consciente, obviamente, dos fenômenos que estão nos bastidores, dos processos que nos tornam uma espécie pensante. Não existe inteligência emocional como sempre se acreditou. Você pode se esforçar a vida toda para ser calma, para ser tranquila. De hoje em diante, você é a pessoa mais autocontrolada de São Paulo, a mais serena e paciente. Tente se esforçar, que daqui 40 anos você estará se esforçando ainda. Porque quem tem que gerir a emoção é o eu, que representa a capacidade de escolha, o eu que representa a consciência crítica, a autonomia, o eu que constrói um corpo de pensamentos com uma complexidade sem precedentes. Vocês vão ficar pasmados, perplexos, atônitos, quando nós entrarmos nessas camadas mais profundas do psiquismo humano, ao longo da minha exposição. E este eu é que pode e deve gerir a emoção e que, infelizmente, não tem gerido. Por isso, nós promovemos guerras, discriminação, violências, autopunição, autocobrança e assim por diante.